Qual é a coisa mais confusa que uma pessoa que você conhece já fez? Conheço alguém que estava fazendo um semestre no exterior na China durante a faculdade. Ela deixou seu namorado na época voar para fora dos Estados Unidos da América para uma visita de mais de uma semana, sabendo que ia largá-lo no segundo em que o visse. Ela o fez porque teria sido muito difícil despejá-lo pelo telefone. E para acrescentar mais detalhes, já que estou me lembrando disto, o cara não falava chinês e não tinha dinheiro suficiente para mudar seu voo. Então ele meio que deu uma cambalhota pela China por uma semana sendo miserável. Ele foi à festa de anos novos de trabalho de sua esposa e ficou muito bêbado. De repente, ele decidiu que sua esposa estava tendo um caso com seu chefe. Seguiu-se uma partida de gritos e de repente ele sacou de uma arma. Ela atirou em sua esposa, no chefe dela e em si mesmo na cabeça. Ela e o patrão dela estavam doentes. Sua esposa perdeu a visão, mas sobreviveu. Eles tiveram 3 filhos pequenos. Minha tia e meu tio são agricultores bastante abastados. Eles passaram as últimas décadas construindo novas divisões do negócio para que seus filhos pudessem administrar e eventualmente herdar. Uma das grandes expansões foi de simplesmente criar gado de corte para cuidar do abate e vender a carne por conta própria. De qualquer forma, para o açougue eles construíram um belo açougue de $1 milhão e mandaram o marido de meu primo para a escola de açougue para conseguir toda a sua licença para ser o gerente de operações enquanto meu primo seria o contador. Eles nunca fizeram nada para merecê-lo essencialmente, receberam um bilhete de ouro. É um pouco complicado o que aconteceu a seguir, mas depois de alguns anos, minha tia/tio começou a receber um feedback negativo sobre como o lugar é administrado. Quando falaram com o marido do meu primo, ofereceram-lhe mais dinheiro pensando que era uma questão de motivação. Eles já eram pagos em excesso e podiam pagar sua própria casa de $1 milhão. O marido fez uma retaliação ranzinza que ele já ganhava tanto. Isso levantou bandeiras vermelhas. Eles acabaram olhando para as contas e as coisas pareciam suspeitas. Eles foram ao negócio após horas e pegaram os arquivos de contabilidade. O marido descobriu e dirigiu-se para sua casa para essencialmente gritar com raiva com eles. No final, eles acabaram desviando mais de $1 milhão cozinhando os livros. Eles foram expulsos do negócio da família, sem repercussão legal e com um bônus de compra gorda, e geralmente tem pouco a ver com qualquer membro da família. Minha tia e meu tio fizeram tentativas de reconciliação porque querem ver seus netos, mas até agora foram rejeitados. É uma loucura porque lhes foi dado tudo e ainda não era bom o suficiente. Eles iam herdar o negócio e estragaram tudo. Eu era amigo de uma garota que era obcecada por bebês. Você sabe como algumas garotas realmente gostam de cavalos? Ela era assim com os bebês. Não crianças, apenas bebês e crianças de colo. Ela só era minha amiga porque eu tomava muito conta de mim. Descobri depois que ela tirava fraldas usadas do banheiro da senhora. Há muito a escolher. Mas um dia meus ex-companheiros eutanizou seus 2 gatos porque ela estava recebendo um sofá novo e não queria que eles o estragassem. Ela nos disse isso no trabalho e não entendeu porque ela recebeu um monte de olhares em branco de volta. Naquela época, este garoto que eu conhecia estava em Xanax e roubou um de seus SUVs vizinhos. Vivíamos no tipo de bairro onde as pessoas deixavam suas chaves no carro, caminhão. Sim. Eu conhecia muitas pessoas que faziam isso no sul. Eu estava voltando da casa dele para a casa dos meus outros amigos e eu mesmo estava bastante confuso. Então quando ele dirigiu ao meu lado em um SUV oferecendo-se para me levar o resto do caminho eu não pensei muito nisso. Seus pais e irmãs tinham vários carros, então eu assumi que era um dos deles. Depois que entrei, obviamente perguntei quem era o carro e descobri a verdade. Eu era como o homem da WTF e tentei não tocar em nada e saí no meu destino e pronto. Cerca de 30 minutos depois, eu e outro amigo ouvimos caminhões de bombeiros e a polícia gritando pela estrada. Começamos a ligar para nosso amigo e sua mãe. Ninguém sabe onde ela está. No dia seguinte, finalmente entramos em contato com ela. Ela se escondeu e dormiu na floresta porque depois de me deixar, ele saiu de carro no SUV e finalmente o deixou em algum trilho de trem. Um trem chegou e bateu no SUV causando fogo e desordem. Não consigo imaginar o que aqueles vizinhos tinham a dizer ao seguro. Uma amiga íntima de minha mãe, vamos chamá-la Maureen, estava tendo um caso com uma pessoa que também era casada. Vamos chamá-lo de Patrick, a esposa de Patrick, que chamaremos Caroline. Era bastante instável mentalmente, sofrendo muito com depressão porque Patrick era bastante abusivo e estava sempre traindo-a. Apesar de ele ser um traidor em série, Maureen estava certa de que era o verdadeiro amor.
e estava completamente comprometida com a ideia de os dois eventualmente se divorciarem de seus respectivos cônjuges e irem morar juntos. Patrick estava obviamente arrastando seus calcanhares com isso. Mas o relacionamento durou porque tanto Patrick quanto Maureen eram pessoas desagradáveis que se deleitavam em atormentar Caroline. Patrick a alimentava constantemente, e Maureen a insinuava e sempre ficava por perto, mas fazia com que se negasse que nada pudesse ser provado. Com a história de doença mental de Caroline, ninguém acreditava nela, achando que ela ainda estava paranoica e acusando Patrick porque ele havia trapaceado antes. Patrick havia convencido a todos de que ela havia mudado, é claro. E tudo isso combinado para fazer Caroline parecer absolutamente psicótica. Patrick e Maureen continuaram este comportamento por mais de um ano, atormentando absolutamente esta pobre mulher. Uma noite, minha mãe recebeu um telefonema de Maureen, que parece estar em estado de choque. Ela pede a minha mãe para vir, porque acaba de receber a notícia de que Caroline se matou. Minha mãe corre para lá, esperando que Maureen esteja em estado de absoluta culpa e arrependimento. Mas quando chega lá, Maureen está rindo disso, e diz que Patrick está chegando em breve. Minha mãe, que também não era uma pessoa muito simpática, afinal, ela sabia muito bem disso e não disse nada. Finalmente ficou enojada o suficiente para que ela se rasgasse em Maureen e fosse embora. Nos próximos 2 dias, a história vai sair. Caroline havia se enforcado em sua garagem e sua filha adolescente havia encontrado. Ainda mais tragicamente, Caroline tinha cronometrado para garantir que nenhum de seus filhos encontrasse. Completamente inesperadamente, a filha tinha voltado mais cedo para casa e ido procurá-la. Nos meses seguintes, Maureen rompeu com seu marido e pediu o divórcio. Ela e Patrick compraram juntos uma casa nova e atroz nos subúrbios, e Patrick convenceu Maureen a colocar tudo em seu nome. Eles duraram mais alguns meses, e então Patrick começou a fantasiar com ela. Traiu-a e foi embora. O marido e os filhos adolescentes de Maureen tinham cortado o contato com ela. No início, os filhos ainda mantinham contato, mas quando ficou claro que Patrick não gostava do filho mais novo e estava virando Maureen contra ele, ambos os irmãos saíram para ir morar com seu pai. Maureen ficou com centenas de milhares de dívidas, pois a casa estava em seu nome. Por um lado, sim, ela foi julgada por alguém que tenho quase certeza que é um sociopata legítimo. Por outro lado, ela ainda brincava com a vida de uma mulher e celebrava o fato de ela estar fora do caminho quando se matava como resultado direto deste comportamento. Por isso não tenho absolutamente nenhuma simpatia por ela. Acho que Patrick fez sobressair suas verdadeiras cores, porque as pessoas normais não fazem isso. Meu sobrinho de 6 meses de idade, na época, ele tinha 11 anos agora e era saudável e obcecado pela Fortnite como qualquer outro onzinho. Teve um episódio de SIDS. Ele parou de respirar e a única razão pela qual ela está viva é porque minha mãe o examinava obsessivamente enquanto ela tomava conta dele. Ela e meu irmão conseguiram trazê-lo e depois foram para o hospital. Minha mãe ficou compreensivelmente assustada com isto, encontrar seu primeiro neto ficando azul e tudo. Então ela ligou para sua irmã pedindo apoio emocional e sua irmã lhe disse, textualmente, bem, você só precisa tirar Satanás de sua vida. Até aquele momento eu havia dito à minha mãe, durante anos, que sua família era narcisista emocionalmente e mentalmente abusiva. Foi o que foi preciso para que ela finalmente acreditasse em mim e os cortasse. Agora, após a morte de minha mãe, essas mesmas pessoas têm a coragem de agir como se não fizessem ideia do motivo pelo qual a mãe parou de falar com eles. Um cara com quem trabalhei, 21M, era apenas 1 ano ou 2 mais novo do que eu na época. Ele lutava muito com a depressão e tinha um senso de humor super sombrio, mas realmente engraçado na maior parte do tempo. Crack brincava o tempo todo sobre se matar, mas usava um sorriso bom o suficiente conosco. Não sabíamos nada na época que ninguém achava que era material, apenas um pouco mesquinho. Ela encontrou sua única razão de viver na garota com a qual namorava na época. Ela estava tentando deixá-lo porque seus pais não gostavam dele. Ele estava sentado em seu carro chorando e implorando para que ela não o deixasse. Quando percebeu que estava tudo acabado, chamou os pais dela para adicioná-los à chamada. Apenas a mãe se juntou a ela. Ela os culpou por seu estado mental declinante e suas últimas palavras foram algo na linha de espero que isto vos assuste para sempre antes de dar um tiro na cabeça com os dois ao telefone. Sua família era rica, mas finalmente não estava presente em sua vida. Seus pais lhe passavam um cheque e desapareciam por semanas de cada vez. Ele estava realmente sozinho.
Mas só descobrimos depois. Sua família tinha vergonha de suas ações e não escrevia um obituário. Não houve funeral. É tão estranho ver alguém que você vê todos os dias simplesmente desaparecer. Eu trabalho para uma empresa de jardinagem e temos homens que vêm e vão regularmente. Um cara que vamos chamar de Mickey, porque esse é seu nome, trabalhou para nós por um tempo e construiu uma relação com um dos clientes. Wilfred, o nome mudou para proteger os inocentes. De qualquer forma, Wilfred tinha cerca de 90 anos de idade e era um veterano da Segunda Guerra Mundial. Ele também era completamente cego. Ele tinha esta velha BMW sentada em sua garagem desordenada. A coisa parecia que não se movia há algumas décadas. O carro era seu orgulho e alegria em sua juventude e ele dizia a qualquer um que o visse como ele costumava dirigir a si mesmo e sua esposa até a cidade local para ir dançar. De qualquer forma, Mick disse a Wilfred que levaria o carro para casa e o consertaria e o traria de volta quando tudo estivesse resolvido. Foi decidido se ele poderia fazer a velha garota ronronar novamente. Wilfred pagaria a Mick um belo centavo. O que Mick realmente fez foi levá-lo diretamente para um ferro velho, vendê-lo pelo valor de sucata e depois mentir com os dentes toda vez que Wilfred perguntava sobre ele. Não, ele não foi demitido. Então sim, acho que isso é a coisa mais nojenta que eu já vi alguém fazer. Roubar de um velho cego. A amiga estava em seu último ano de uni. Tinha notas fortes e um estágio realmente ótimo alinhado com o lugar que ela sonhava em trabalhar, que quase certamente teria levado a um ótimo trabalho. Seus pais fingiram a morte de seu irmão mais novo no dia em que ela teve 3 finais de costas voltadas para costas. Eles queriam testar se ela se importava mais com sua família ou com sua carreira. Supostamente, ela correu para casa em pânico e dor, conseguindo passagens de avião e voando pelo país, tentando conseguir exames adiados em cima da hora. Um de seus profs, que dirigia 2 dessas classes, exigiu uma certidão de óbito, o que ela não conseguia, já que seu irmão estava vivo e bem. Ela não conseguiu se formar por causa disso, pelo menos não naquele semestre, e perdeu o estágio de sonho. Felizmente, ela conseguiu um bom emprego depois de se formar meio ano depois, não tão bom quanto aquele que perdeu, e em grande parte ela tirou seus pais de sua vida. Meu irmão alcoólatra bipolar tem um histórico de espancamento e asfixia de suas namoradas. Ele foi morar com meu pai idoso depois que minha mãe morreu e se recusou a sair, e meu pai se recusou a obrigá-lo a sair ou apresentar queixa contra o abuso doméstico porque era seu filho. Meu pai não conseguia encontrar a paz em sua própria casa e eu estava impotente para impedi-la. Em diferentes ocasiões, meu irmão quebrou o dedo do meu pai, quase quebrou a perna dele. Jogou uma faca e bateu no cabo dele primeiro na cabeça e bateu com um corte na cabeça dele. Se tivesse sido a lâmina primeiro, ele provavelmente teria morrido, ainda sem nenhuma acusação. Felizmente, as prisões e outros problemas se amontoaram até que ela passou um tempo na prisão e na reabilitação e conseguiu seu próprio lugar. E eu mudei meu pai para mais perto de mim agora para que eu possa protegê-lo melhor e ele possa ter um lugar seguro para viver. Meu irmão já está falando em se mudar para a antiga casa do meu pai de graça, já que ninguém está morando lá, já que todos basicamente tinham que se mudar para ficar a salvo dele. Ele é um pedaço de merda totalmente degenerado. Minha mãe biológica e eu não estamos em contato há mais de 10 anos. Ela estava em fuga por causa do sustento de crianças. Quando eu finalmente fiz 18 anos, ela, meu pai e os serviços sociais finalmente conversaram todos juntos discutindo o que ela devia durante todos aqueles anos. A primeira coisa que ela disse foi: ela tem 18 anos. Eu não tenho que pagar nada. Meu pai e minha madrasta não sabiam que eu estava na sala. Não tenho amor por isto antes, mas mais ainda agora. Essa foi a primeira vez que eu ouvi a voz dela em mais de 10 anos. Esta magoou mais, mas ela fez muitas coisas desprezíveis. Ela deixou seu BF na época em que me teve a mim e minha irmã por custódia, droga, e me molestou. Me fez tomar banho frio. Se eu lhe contasse o que ele fez. Eu me defendia por mim e por minha irmã na maior parte do tempo. Usou-nos para roubar de todas as lojas em que ela entrou. Disse-me que meu pai, que nos amava mais do que o próprio mundo, me odiava e desejava que eu estivesse morto. Uma pilha de coco de cachorro é mais produtiva do que ela alguma vez foi ou será. Ela fez muito mais, mas estes são os que mais se destacam.